Nós temos refletido acerca do chamado de Moisés. E o que isto tem a ver com a minha vida e com sua vida? Refletimos sobre as sandálias que estavam em seus pés, que Deus mandou que ele as tirasse para pisar em terra santa. Refletimos sobre os sinais dados por Deus a ele. A mão que se tornou leprosa e depois purificou-se. A água transformada em sangue e o cajado que se transformou numa serpente e depois, mais uma vez, em um cajado nas mãos de Moisés. E hoje nós iremos caminhar além. Finalmente, Moisés se vê em uma situação em que ele precisava obedecer a Deus. Ele percebe que nenhuma de suas desculpas, nenhuma de suas lógicas humanas acerca da impossibilidade dele ser um homem que iria libertar os escravos. Moisés então vai. Ele finalmente entende que Deus não está firmado em nossas qualificações para realizar tão grande obra. Ele não está baseado em nosso intelecto, em nossa oratória, ele não está firmado em nossa idade ou nossa escolaridade. Não. Ele está firmado na força de seu próprio poder. Por isso ele disse àquele velho: o que é isso que tu tem na mão? E ele disse: um pedaço de pau, um cajado. Esse é o meu recurso, é o que eu tenho em mãos. E Deus disse: através desse cajado, eu libertarei os escravos do Egito. E você conhece bem a história. E sabe que Moisés volta ao Egito. E lá dá-se início a uma série de acontecimentos miraculosos. Moisés começa a fazer uso desse cajado e pragas começam a assolar a nação egípcia. Mas é interessante notarmos isso. A palavra de Deus afirma claramente que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Observe isso, meu irmão e minha irmã, você que me ouve e me vê em algum lugar. Não existe qualquer homem, qualquer ser humano, qualquer pessoa que tenha lucidez mental, ele percebe que não pode lutar contra um Deus que é vivo. Por diversas vezes o coração de Faraó quis se quebrar. Seus generais vinham a ele e diziam: Faraó, deixa esse povo ir embora. O Egito está sendo destruído. Nós não podemos lutar contra o Deus de Moisés. O Deus de Moisés não é como os nossos. Os nossos são de pau, de gesso, de ouro, de marfim, de mármore. O Deus de Moisés não tem uma imagem esculpida, mas ele é Deus. Não podemos lutar contra um Deus de verdade. Mas observe, havia um propósito de Deus, porque ele endurecia o coração de Faraó.
Moisés, enviado de Deus, Deus endurecia seu coração e ele prosseguia sem deixar o povo ir embora. Deus tinha propósitos em toda essa coisa. E cada praga lançada na nação egípcia era um deus egípcio que caía por terra. Sabe, meu irmão, minha irmã, ouçam o que eu vou lhe dizer. Preste bem atenção nisso. O Egito era, na época, a nação mais poderosa da terra. Eram os Estados Unidos da América, naquele período da história. O exército mais bem armado e treinado do mundo. A nação mais próspera e mais rica do mundo. Hoje, o Egito não é nada, a não ser a capital Cairo. O resto não passa de deserto vazio. Estátuas quebradas pelo tempo para serem visitadas por turistas. Aquela nação foi dilacerada pelo poder de Deus. Eles tinham deuses para tudo. O Deus da morte e da vida. O Deus do rio Nilo. O Deus e a deusa do amor, das paixões, da saúde, da fertilidade. Sabe, cada uma daquelas pragas que Moisés, sem saber, mas impulsionado pelo Espírito de Deus, cada uma daquelas pragas jogava por terra a fé, a crendice e o apego daqueles homens a esses falsos deuses. Que tem olhos, mas não vê. Que tem boca, mas não fala. Que tem mãos, mas não opera. Que nada mais são do que fruto da religiosidade vazia do homem. Porque o homem, ele traz dentro de si, da sua alma, a necessidade de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus. Há um vazio dentro dele. O homem foi criado por Deus. E quando ele perdeu essa intimidade e essa comunhão no jardim do Éden, abriu-se um oco, um vazio, um buraco enorme em sua alma. Por isso é que você observa que homens que vivem no meio do mato, no meio da selva, e quando você chega lá, observa que eles estão adorando uma árvore que foi rompida por um raio, eles adoram a lua, eles adoram o sol, eles têm a necessidade de adorar e de cultuar, mas eles não sabem onde está esse Deus que eles precisam. E no desejo ardente de saciar a sede da alma, os homens fabricam os seus deuses conforme os seus próprios interesses. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ouça isso. Por isso Deus arrasou. Deus não entrou ali apenas para libertar os escravos. Escute isso. Qualquer homem com juízo na cabeça tinha deixado esse povo ir embora logo nas primeiras pragas. Mas o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que sua obra se completasse naquela terra e jamais fosse esquecida essa história. Para exemplo nosso, diz as Sagradas Escrituras: não vos esqueçais dos nossos pais no deserto, da história deles. Isto foi escrito para exemplo nosso.
que também temos uma promessa. É o mesmo Deus, e nele não há sem nem sombra de variação. Sabe, observe ao seu redor e me responda isso. Quantos deuses têm sido erguidos pela vaidade humana, pela ganância humana, e eles fabricam os seus próprios deuses usando outro tipo de matéria-prima. Os egípcios usavam o ouro, o mármore, o granito, a pedra. Mas hoje, a maioria, como matéria-prima, utilizam-se de versículos bíblicos para criarem o seu próprio Deus. De maneira que você vê por aí, espalhados pelos campos da cidade, toda espécie e tipo de doutrina e ensinamento. Você tem igreja para todo gosto. Para todo gosto. Mas o problema é que a verdade é apenas uma. E não existe meia dúzia delas, ou 3 ou 4, mas apenas um. E sabe, eu e você precisamos conhecer a verdade, conhecer o Deus verdadeiro, conhecer sua palavra. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Porque se errarmos nisso, iremos cometer o maior erro de nossa vida. Muitos erros que cometemos em nossa jornada, em nossa caminhada, nós temos tempo de voltar atrás e corrigi-los. E nossa vida pode até melhorar com a experiência dos erros que cometemos. Mas se errarmos nisso, não haverá meio de voltar atrás. Você conhece a Bíblia melhor do que eu e sabe que está profetizado que naquele dia milhares de pessoas vão chegar diante do trono de Deus e vão dizer a ele: Senhor, eu cometi um engano, o Senhor me perdoe, eu não sabia que a coisa era assim, porque me pregaram e me ensinaram e me falaram diferente, eu ouvia ensinos diferentes, eu não sabia dessas coisas, então o Senhor me perdoe e me dê mais uma chance. Não haverá como voltar atrás. Trata-se da salvação da tua alma. Não há nada mais importante em nossa vida. Por isso, cuidado. Verdadeiramente, Deus não divide a glória dele com outros deuses. E existem muitos deuses por aí. Existem muito tipo de ensinamento e de doutrina. Paulo disse que estes ensinamentos distorcidos e mutilados da Sagrada Escritura, porque esta história é antiga, meu irmão. Desde o período dos apóstolos que existem homens levantados pelo espírito do anticristo para mutilar as Sagradas Escrituras e fabricarem o seu próprio Deus. Paulo disse que esse tipo de evangelho, ele é anátema, ele é maldito. Veja a seriedade que Paulo trata esse assunto. Não existem panos quentes, mas ele chamou de maldito, ele chamou de anátema. Faraó, mesmo vendo o Egito destroçado, permaneceu da mesma forma, sem deixar ir embora o povo. Mas ele chamou Moisés. E ele chamou Moisés e disse: olha, Moisés, eu vejo que o teu Deus é forte. E eu estou disposto a fazer um acordo.
você vai. Mas você vai deixar os animais e as mulheres e as crianças. Vou embora os homens com você. Moisés disse: não, eu não farei isso. Pragas vieram e Faraó chama Moisés mais uma vez e diz: Moisés, teu Deus é forte. Você está me convencendo. Faça o seguinte: leve também as mulheres e leve as crianças. O Egito já está ameaçado. Deixa os animais aqui conosco e vai embora adorar o teu Deus. Moisés disse: não, nenhuma unha ficará para trás. Veja isso. Talvez você jamais tenha parado para pensar na importância da resposta de Moisés a Faraó. Porque Faraó nada mais é do que a personificação do mal, daquele que escraviza, daquele que chicoteia, daquele que arranca a esperança, daquele que mata, daquele que destrói, o diabo. E sabe, quando Deus está arrancando homens de sua garra, de seu domínio, de seu controle, e ele percebe que já não mais consegue meter aquela pessoa em seu reino de vícios, em seu reino de drogas, em seu reino de prostituição, ele começa a querer fazer acordos. Você está entendendo isso? Talvez você seja uma destas pessoas que inadvertidamente tem aceitado um desses acordos. É porque o diabo, ele diz assim para você, ele sussurra lá no fundo da sua alma, e ele diz: tudo bem, você está indo embora, Jesus Cristo está te libertando do crack, da cocaína, está te libertando da cachaça, está te libertando dessa vida de prostituição, tudo bem, ele é forte, mas não precisa exagerar. Você não precisa ser fanático. Tem coisas boas por aqui. É uma verdade. Tem coisas boas por aqui. Para divertir um pouco a tua carne, os teus desejos. Hein? Alguém disse certa vez que o problema não era tirar o povo do Egito, mas era tirar o Egito de dentro do povo. E isso é um fato, é uma realidade. Porque no meio do deserto, a Bíblia Sagrada diz que esse povo começou a murmurar com Moisés, e eles começaram a sentir saudade das cebolas que eles comiam no Egito. Veja isso. Nós estamos falando de uma multidão de 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. E nós estamos dizendo que dessa quantidade gigantesca de gente que saiu com alegria da escravidão, rumo à terra prometida, a terra que manda leite e mel, somente 2 homens conseguiram entrar lá. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sem santificação, irmão, sem santificação, irmã, ninguém verá a Deus. Não se engane com isso. Deus não está querendo abarrotar o céu de gente de qualquer espécie. Não, pelo contrário, não se engane. Ele está peneirando, ele está separando, ele está procurando gente especial. Uma nação de sacerdotes adquiridos pelo sangue derramado na cruz. Uma noiva sem mancha, sem mácula e irrepreensível. Eu estou lhe dizendo isso agora, não se assuste comigo. 90%
daquilo que hoje se chama igreja será lançada no lago de fogo e enxofre, um lugar de sofrimento, ranger de dentes e dor eterna. 90%. Não se assuste comigo e não pense que eu estou nervoso. 99% dos líderes e pastores estão no bolso de Satanás e são impulsionados pelo espírito da besta, pelo espírito do anticristo, e pregam o evangelho mutilado, pregam o evangelho do anticristo, ou seja, que é contrário ao Cristo, que é contrário à mensagem do Cristo. Porque quando Cristo prega, não andeis ansiosos por coisa alguma, o anticristo incita o povo à ansiedade, à ambição e à conquista. É o contrário. Não é um pequeno deslize da mensagem do Cristo, mas o inverso. É o contrário disso. E Faraó tentou fazer um acordo com Moisés. Moisés disse: Faraó, não é você que está nos deixando ir. Não é a tua piedade, a tua compaixão do gemido dessa gente. Não. Nós estamos saindo pela força de Deus. Você não pode nos deter. Não existe acordo. Não vão ficar nem os animais. Nós vamos embora com mulheres, crianças e o nosso gado. Nenhuma unha vai ficar para trás. Não há nenhuma espécie de aliança com o inferno. Eu não vou levar nada das trevas, porque eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas, eu não posso levá-las comigo. As coisas velhas, elas precisam ficar no Egito. Sabe, irmão, irmã, você é livre para fazer o que você quiser. Se você quer ir para o inferno, vá. Vá. E você pode perguntar: missionário, qual a razão de o senhor estar pregando uma mensagem assim tão forte? Sabe por quê? Porque na multidão dos que me ouvem irão ouvir na mensagem gravada, pode haver um, ou dois, ou três, que vão abrir os olhos e serão resgatados. E uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Se houver uma pessoa que abra os olhos para o engano que está vivendo, e abra a Bíblia Sagrada, porque você, meu irmão e minha irmã, não precisa acreditar em mim, mas basta que você seja alfabetizado e abra os evangelhos e veja o que Cristo pregou e os apóstolos pregaram, para que você se escandalize e perceba que muitas vezes tem vivido uma grande mentira. Alguém disse certa vez: no dia que o povo começar a ler a Bíblia de verdade, no dia em que o povo começar a ler os evangelhos, muitas igrejas terão que fechar suas portas e muitos pastores vão ter que vender os seus cargos à prova de bala. Mas você sabe qual é o problema? Eu lhe digo agora. É isso que o povo quer. A maioria deles. É sinal do fim dos tempos, em que as pessoas já não mais suportariam a sã doutrina. Você pensa que quando eu prego essas coisas, eu estou angariando simpatia, eu estou angariando amizades? Você está enganado, meu filho e minha irmã. Eu estou angariando inimizades, é mais pedrada para cima de mim, porque não é isso que o povo quer. Eles não suportam mais ouvir a sã doutrina, ouvir falar de santificação, renúncia. Que palavra é essa? Renunciar à própria vida, amar mais a
meu povo. Euforia, saltitos, rodopios. Não. Então o povo ajunta para si homens que preguem aquilo que eles querem ouvir. Essa é a razão do sucesso dos falsos profetas. O próprio povo que os quer, que os deseja. Moisés disse: nenhuma unha ficará para trás. Não há nenhuma comunhão entre Cristo e Satanás. Escute isso. Não há nenhuma comunhão entre o crente e o incrédulo. Aquele que se tornar amigo desse mundo, preste atenção. Você que gosta dos ritmos sensuais e coloca uma letra gospel, é uma verdade, hein? Você está na igreja, você tem medo de ir para o inferno, não é verdade? Hein? Mas você está na igreja, mas você, a unha está lá, mais do que a unha, tem a mão, tem o pé, tem o coração, está tudo no Egito. Você tem medo do inferno, e quem não vai ter, não é verdade? Mas aí você começa a dar um jeito, e começa a chamar aquilo que é profano de santo, e começa a chamar aquilo que é amargo de Deus, e começa a chamar aquilo que é terra de luz. Um dia desse eu postei no Facebook, em uma determinada igreja no Rio de Janeiro, em que o irmãozinho disse que estava lançando um novo ministério que Deus lhe deu. Pasmem, era o funk gospel. Você está entendendo isso? Só procurar na internet. E eu postei embaixo: em breve, não se assustem, teremos também as popozudas gospel. Qual o problema disso? Na verdade? Sabe, meu irmão e minha irmã, Moisés disse: não há aliança. Aquele que se tornar amigo desse mundo, sabe, o diabo sabe disso. Você pode ser analfabeto bíblico, mas o diabo não é. O diabo não é, o diabo sabe que isso é verdade. Aquele que se tornar amigo das coisas deste mundo, quais são as coisas deste mundo? Hein? Me diga, quais são? Ou você é maluco, perturbado na cabeça, e não é capaz de discernir nada. Você veio do mundo, você sabe o que é de lá. Aquele que se tornar amigo das coisas desse mundo, constituir-se-á a si próprio como inimigo de Deus. Agora responda isso. É isso que o diabo quer. O diabo sabe que ele não é inimigo suficiente, ele não tem poder suficiente, porque ele sabe que se Deus entrar na nossa história, nós somos resgatados, que Deus é maior do que ele. Ele não pode abrir um buraco tão profundo que a mão de Deus não alcance lá. Mas ele sabe que se Deus se tornar meu inimigo, teu inimigo, ninguém, escute, ninguém poderá nos ajudar. Se Deus, mas Deus pode se tornar meu inimigo missionário. Está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia. Constituir-se-á a si mesmo como inimigo de Deus. E eu pergunto a você: a quem você vai clamar por socorro? Por isso é que a Bíblia diz que a coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Você vai clamar a quem? Ao Chapolin Colorado? Vai clamar a Virgem Maria?
se Deus for teu inimigo, e se nós pudéssemos trazer o rei Saul para sentar-se nessa cadeira e dar o seu testemunho, talvez você acreditasse que a coisa é séria, muito séria, que Deus manda até no inferno, e veio um demônio do inferno por ordem de Deus atormentar aquele homem. Sua morte foi uma morte de desgraça. Sua cabeça foi cravada no muro dos filisteus. Pense nessas coisas, porque isso pode mudar a sua vida.